Enquanto eles distraem com CPI de influenciadora, eu te mostro onde está a verdadeira guerra. Enquanto a mídia te entrega escândalos plastificados, eu te entrego a estrutura por trás de 290 bilhões de reais desviados do INSS com nomes, datas e conexões que ninguém ousa dizer. Eu sou o Walter. E aqui não existe neutralidade, existe estratégica, existe leitura fria do poder. E nesse vídeo você vai entender como o sindicato, ministros e até o irmão do presidente atuaram na engrenagem pesada para sugar o idoso até a porra do osso. Tudo isso sem nenhuma arma, apenas com silêncio, cargo e influência. Se você busca conforto, pare agora. Mas se você quer entender como se constrói impunidade com assinatura e crachá, aperte o play, vamos expor a porra do sistema. E se você gostou do que você ouviu até agora, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e me segue também lá no Instagram, no @Walter_Gomes_X. Aqui no Instagram, ou lá no Instagram, eu mostro a minha vida aqui nos Estados Unidos para vocês, tá bom? Com muitas novidades e o que eu faço no meu dia a dia. Porque aqui no canal, tá? Eu vou te ensinar técnicas que você precisa ter estômago para poder seguir e seguir adiante, tá bom? Porque o meu foco é no seu crescimento pessoal. E eu sempre faço uma pergunta. Você quer ser rico ou você quer ser amado? Beleza? Uma coisa muito boa de lembrar. Se você não gosta de palavrões, me perdoe. Porque às vezes eu foco e acabo me expressando um pouco mais forte, tá? E isso pode ser que te leve a uma situação que você não gosta. Se palavras pesadas te fazem sentir mal, me perdoa, foca no conteúdo que vai dar tudo certo. Agora, se você realmente se sente incomodado com isso, foda-se, bora pro vídeo, caralho! A partir desse momento você está nos bastidores, o jogo do poder e dos negócios. Roda a vinheta! A farsa de 290 bilhões. O escândalo que você está prestes a ouvir não é sobre centavos descontados de aposentados. É sobre um roubo sistemático que pode ultrapassar 290 bilhões de reais. Esse valor que supera o orçamento da educação, da saúde e da segurança pública somados. Não foi um hacker, não foi uma fraude isolada. Foi o Estado operando em silêncios contra os mais frágeis, tá? Com métodos com respaldo e com proteção da política. Durante anos, o INSS foi saqueado por dentro. Associações fantasmas, convênios obscuros e contratos que só existem no papel. A engrenagem funciona tão bem que os aposentados nem sabiam que estavam pagando para serem enganados. E o pior, há delações prestes a explodir esse esquema. E como diz o príncipe Maquiavel, abram aspas, os homens se esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. Fecham aspas. E quando se tira 290 bilhões dos mais pobres, o que se destrói não é só o sustento, é a crença na justiça, é o contrato social. E quando isso quebra, meu amigo, só sobra um campo de batalha. Os arquitetos da fraude. Vamos lá. Dois nomes reaparecem no centro do furacão. Maurício Camisotti e Danilo Trento. Vocês não se lembram dele? Camisotti, dono da Zetra Soft e de outras empresas com contratos bilionários com o INSS. Já era conhecido dos tribunais de contas e da CPI do Covid. Trento, ligado ao núcleo duro do bolsonarismo empresarial, também não é estreante, tá? Apareceu em esquemas com mala de dinheiro e tráfico de influência. Ambos são mais do que operadores, são engrenagens permanentes, onde há oportunidade de sugar
recursos públicos disfarçados de tecnologia, serviços ou soluções digitais. E agora, no escândalo do INSS, foram flagrados novamente. Há um terceiro nome que reaparece das sombras do ilusionismo. Mauro Luciano, ex-presidente do INSS no governo Dilma. Advogado, aliado político, especialistas em contratos e também envolvido neste novo esquema. O mesmo padrão se repete. Os rostos mudam, mas o jogo, como eu sempre digo, é o mesmo. E como ensina a arte da guerra, abram aspas, a suprema arte da guerra é vencer sem lutar. Fecham aspas. Esses homens não deram um tiro, não quebraram cofres, eles venceram porque entenderam como o Estado brasileiro é frágil e manipulável. O que você espera? PT no governo é só isso. E não vem me falar que, isso não sei o quê, o outro governo também roubava. Vai tomar no cu. Roubou? Tá errado. Meu, PT no governo é só isso. E pode ver, só traz amigo do amigo do amigo do amigo do meu pai. E estão sempre causando escândalos, sempre envolvidos em denúncia. Sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos rostos, sempre os mesmos nomes. Abre o olho, hein, porra! A blindagem institucional. Com o escândalo exposto, duas figuras tentaram se esconder sob o manto da ignorância. Carlos Lupe, ministro da Previdência, e Alexandre Stefanuto, presidente do INSS, nomeado por quem? Presidente Lula. Elogiado por aliados, blindado pela imprensa vendida, sem vergonha. Ambos fingiram surpresa, mas a Controladoria Geral da União provou que eles foram avisados, eles sabiam e escolheram não agir. Novidade, né? Isso nos leva a um ponto que ninguém está dizendo. Carlos Lupe foi o mesmo que em 2011 quase caiu no governo Dilma por suspeitas de irregularidades em ONGs contratadas pelo Ministério do Trabalho. Foi mantido lá no cargo por conveniência. Agora repete a história com os aposentados como alvo, roubando o velhinho. Em O Ego é Seu Inimigo, ele ensina, abram aspas, a arrogância nos faz ignorar os sinais de desastres até que seja tarde demais. Fecham aspas. A verdade é essa, meus amigos. Lupe ignorou os sinais. Stefanuto protegeu o fluxo. E o sistema fez o que sabe fazer de melhor. Premiar quem fecha os olhos. A conexão familiar e a máquina sindical. Agora a verdade começa a sair da toca. No centro do esquema surgem entidades representativas como o Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos. Você não viu isso no Jornal Nacional, mas deveria, porque isso a Globo não mostra. O Sindinap ele arrecadou 259 milhões entre 2019 e 2024. A maior parte vinda de descontos indevidos no contra-cheque de quem já vive no limite. E sabe quem ocupa a vice-presidência do Sindinap? José Ferreira da Silva, também conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, senhor, o mesmo Lula que prometeu defender os pobres. Tem um irmão liderando uma entidade acusada de roubar os velhos. E o que acontece quando o nome do presidente aparece? A AGU não pediu bloqueio de bens, não quebrou o sigilo, não fez busca. Silêncio total, blindagem. Carlos Lupe, pressionado, pediu demissão, mas não por arrependimento, por cálculo. Como ensina o príncipe, abram aspas, o governante deve parecer piedoso mesmo quando age com crueldade. Fecham aspas. E tem um também, e como alerta o poder de manipulação, abram aspas, quando a rede é grande demais, cortar um só nó
é só uma encenação, fecham aspas. Esse escândalo não é sobre erro, é sobre estrutura. É uma engrenagem sindical montada para mamar no INSS com aval familiar. Porra, tudo que o PT põe a mão, o PT destrói. O Lula, quando estava fazendo as suas campanhas para presidente, estava falando isso e aquilo, que o Bolsonaro ia tirar fora o Bolsa Família, que não sei o quê, e ele sempre protegeu os idosos, e blá, 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 e blá, 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 e a sua votação maior sempre foi lá no Nordeste do Brasil. Agora, aonde que ele mais desvia dinheiro? Do Nordeste, dos velhinhos. A cortina de fumaça, enquanto roubavam os idosos, te mostravam a influencer. Enquanto o maior escândalo previdenciário da história do Brasil, tá? Vazava pelas bordas com suspeita de 290 bilhões desviados, a manchete da semana foi outra, não foi? Foi qual? Virgínia Fonseca depõe no Congresso. CPI das bets, likes, selfies, trends, topics e todos os holofotes voltados para uma influenciadora digital. A pergunta é simples: quem ganhou com isso? E ainda mais, o que deixaram de mostrar quando você assistia aquilo, se é que você assistiu? Essa técnica não é nova, tá? Isso é uma técnica que Sun Tzu escreveu anos atrás, séculos atrás, em Arte da Guerra. Abram aspas. Confunda o inimigo quando estiver perto. Finge estar longe. Quando estiver longe, finge estar perto. Fecham aspas. Cialdini, em As Armas da Persuasão, aqui, ó, abram aspas. As pessoas acreditam naquilo que veem repetidamente. Mostre uma mentira com frequência suficiente e essa mentira se tornará realidade, verdade, fecham aspas. Você acha mesmo que o depoimento de uma influenciadora sobre apostas online merecia tanto tempo de TV, de mídia e de discurso político? Enquanto idosos eram saqueados e continuam sendo saqueados por dentro do Estado, não se faz porra nenhuma. Não foi o acaso, foi engenharia. Colocaram luz na Virgínia para que ninguém enxergasse Frei Chico. O sistema se repete. De Georgina à República do Rombo. Antes de Camisote, antes de Trento, antes de Frei Chico, teve uma pessoa, Georgina de Freitas, década de 1980. Advogada, amiga de juízes, montou a maior fraude da história do INSS até então. Mais de R$1 bilhão desviados, tá, em valor atualizado. Ela fugiu do país, foi presa na Costa Rica, virou símbolo. Mas símbolo do quê? De punição? Ou do quanto se pode roubar da porra do Estado e ainda virar personagem de livro? Hoje, o golpe é digital, mais sofisticado, com parcerias institucionais, contratos, com linguagem técnica e assinatura eletrônica. Mas a essência é a mesma. O aposentado continua no centro da mira. A estrutura continua servindo a si mesma. E a impunidade agora tem CNPJ, fundo sindical e cobertura legal. E o ego é seu inimigo, no livro, ele avisa, abram aspas. Aqueles que se acham acima do erro, repetem o erro como política. Fecham aspas. Ah, e como ensina também o homem mais rico da Babilônia, muito bem lembrado, quem não vigia sua moeda, logo será vigiado pela miséria. Fecham aspas. Essa engenharia não nasceu ontem. Ela é ensinada nos bastidores, cultivada nos sindicatos e renovada a cada governo. O que muda não é o sistema, é só a maquiagem. A engenharia do silêncio. Essa não é só mais uma fraude. É uma engrenagem fria, calculada,
resistente a governos, CPIs, troca de ministros ou hashtags. Ela suga o dinheiro dos mais frágeis e devolve poder político. Associações recebem sindicalistas, tá? E esses sindicalistas, eles enriquecem. Aliados protegem e a máquina gira. A cada novo escândalo, um novo boneco é jogado aos leões. Um foi o Lupe, um foi Stefanuto, um funcionário público qualquer. Mas e o núcleo? O núcleo permanece, não é, Valtão? Blindado, invisível, imbatível. E como ensina o príncipe, abram aspas, quem controla a aparência controla o povo, mas quem controla o silêncio controla o poder, fecham aspas. E se você acha que isso tudo foi acidental, leia o livro Código da Vinci. Abram aspas, as mentiras são baseadas em verdades ocultas. E é exatamente por isso que funcionam tão bem. Fecham aspas. A verdade é simples. Eles sabem que você esquece. Sabe que você vai rir da Virgínia e ignorar os 290 bilhões. Sabem que amanhã já tem outro escândalo. Mas agora, você sabe disso também. E quem sabe o jogo, e quem sabe disso, sabe? Quem sabe disso, vai deixar de ser peça no jogo. Ele vai passar a ser ameaça. Então, abra um olho. Beleza? Lembre-se, tudo que acontece, tudo que acontece na política, tudo que acontece no mundo, tá? Que acontece no seu trabalho, na sua sessão, dentro da sua sala, na sua empresa, tudo já está baseado, já foi contado, já estão nos livros, basta você abrir e ler. O que eu faço são análises frias, mas sempre de livros que eu li, livros que eu leio. E aí eu começo a ler, eu falo, ó, isso aqui encaixa aqui, isso aqui encaixa ali, isso aqui encaixa lá. Não interessa qual livro que é, As Armas da Persuasão, O Príncipe, O Ego é Seu Inimigo, Código da Vinci, qualquer livro. As 48 Leis do Poder, esse livro é sensacional. Logo vou começar a fazer muitas citações dele, ainda não acabei de ler. O jogo é sempre o mesmo jogo. Só mudam os jogadores. Beleza? E se você não me segue lá no Instagram, tô aqui, é só ir lá no Instagram, no @Walter_GomesX. Beleza? Muito obrigado para você que ficou até aqui. Se deixar um comentário, eu deixo um coraçãozinho lá. Beleza? Porque eu leio todos os comentários. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui, valeu!